televisão, rádio, revista, jornal ou internet? O que é mídia, afinal? Os meios de comunicação realmente influenciam a nossa vida? Sua resposta foi sim? E até que ponto essa influência traz benefícios para a gente? Mídia é o assunto do Minha Vez de hoje. Já estamos no ar, não saia daí. Seja bem-vindo, está no ar Minha Vez falando sobre mídia. É muito bom ter você conosco, mais uma vez conectado aqui na TV Novo Tempo. Quero começar o programa de hoje apresentando a nossa plateia, um grupo seleto aqui do IABC, dos nossos estúdios, da nossa escola, os alunos do terceiro ano A, os formandos do terceiro ano A. Moçada, a sua saudação pro pessoal de casa. Aí, galera animada aqui do IABC do terceiro ano A. E nós temos um convidado para falar sobre esse tema da mídia. Ele que é escritor, blogueiro, autor do livro Nos Bastidores da Mídia. Inclusive, nós vamos sortear esse livro. Quer ganhar? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fica ligado que durante o programa nós vamos explicar. Ele é mestre em teologia e atualmente ele trabalha como editor na Casa Publicadora Brasileira Michelson Borges. É uma alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Minha Vez e a sua saudação para o pessoal de casa também. Obrigado, é um prazer todo meu estar aqui com vocês, com essa turma bonita, simpática, né? E poder participar desse programa, Minha Vez, aqui com vocês. Muito bem, vamos começar falando sobre mídia. Moçada, quem pode me definir o que é mídia? Antes de eu jogar a bola para ele aqui. Ele é jornalista, vai definir isso muito bem, mas eu quero que vocês, aqui alunos formandos do IABC, possam... Qual dos dois? Aqui, Renato, fala. Mídia são meios de comunicação, através de cinema, televisão e alguns outros modos também, acredito. Michelson, mídia são meios de comunicação mesmo? São canais de comunicação? Acertou em cheio, né? Na verdade é isso mesmo. Resumidamente, mídia são os meios de comunicação de massa, vem da expressão inglesa mass media, ou seja, meios de comunicação de massa. Só que o fenômeno que tem se alterado com os tempos mais recentes, né? É o detalhe de que no passado você tinha assim, um emissor, um meio e um receptor. O meio podia ser a TV, o rádio, outdoor, enfim, tudo aquilo que transmite uma mensagem. Agora, com o advento da internet, passa a haver uma certa alteração desse processo. Você tem um emissor, um meio, o receptor que também é emissor. Hoje você tem blogs, você tem redes sociais, e aquele que antes só consumia informação passa a ser também ele produtor de informação. É isso que eu ia falar. O receptor hoje passa a ser produtor também. Exato, é um tempo bem interessante, assim, um fenômeno bem bacana esses nossos dias, né? E quais são, assim, os meios... o meio que mais influencia a vida dos adolescentes e dos jovens hoje, Michelson? Eu acredito que o cinema, né, ainda é uma força poderosa nessa formatação de pensamentos, de ditar costumes e manias, né? Mas hoje, como eu disse, com o advento das redes sociais, nós temos observado assim que os jovens cada vez mais passam tempo na internet e menos na TV. Se nós fôssemos apresentar esse programa aqui uns 10 anos atrás, ou até um pouco menos, a grande preocupação seria com a televisão. Com as novelas, com os seriados, com os filmes que passam ali. Agora, hoje, sem dúvida, há uma preocupação grande, e talvez até que se intensifique mais com o tempo, né, com a internet, o meio internet. Porque os jovens, segundo pesquisa, têm passado mais tempo ali do que realmente na frente da televisão, ouvindo rádio ou algo parecido. Vamos fazer uma pesquisa aqui ao vivo e a cores. Ótimo. Quanto tempo vocês passam conectados na internet? E, deixa eu explicar uma coisa antes que vocês falem. Essa moçada, eles são alunos aqui do IABC, são internos aqui do IABC. E o que significa ser um aluno interno? Significa que ele estuda aqui, que ele mora aqui e que ele trabalha aqui.
Então, por eles serem alunos internos do IABC, existe um controle no tempo que eles passam acessando a internet, as redes sociais, ou seja, ele aqui tem uma liberdade vigiada aqui. Mas esquecendo o mundo do internato, no período de férias, quando você está em casa, não tem assim ninguém ali em cima de você para controlar os seus horários, para você não matar tempo de estudo, normalmente quanto tempo vocês ficam na internet? Aqui, ó, Eric. Olha, normalmente quando eu estou nas férias eu gosto muito de utilizar as redes sociais, mas nos períodos que eu estou estudando, eu sempre tiro a tarde para estar pesquisando sobre a matéria que o professor falou. Então eu utilizo a internet para me ajudar nesse meio. E às noites eu entro lá para me socializar com os meios de internet da rede social. E isso dá mais ou menos quanto tempo, essa sua sociabilização com os amigos aí? O problema é o seguinte, que quando você começa a estudar, você estuda, aí você acaba se desviando às vezes a atenção. Daí eu levo bastante tempo na tarde acessando a internet e essas coisas. Ele não respondeu quanto tempo, vocês viram, né? Ele correu, mas vamos lá, tá bom. Thaís, é você. Lê esse lado do microfone para ela. Quanto tempo normalmente você gasta aí na internet? Tá, vamos ser sinceros, né? Pode. Nas férias, geralmente, a gente não tem aquela questão de você estar estudando todo dia, aquele horário fixo. Então, o que você pensa é ir pra internet, principalmente pro Facebook, que é uma coisa que todo mundo usa atualmente. Então, em média, digamos assim, que se a gente conecta no computador 1h da tarde, para você sair de lá 3 horas é muito difícil. Então, você entra 1h da tarde, você vai sair 6, 7, se ainda sua mãe te encher o saco. A TV realmente está ficando meio de lado, né? Na TV, hoje em dia, as pessoas nem assistem muito. Se você tem um computador em casa com internet, a televisão já fica mais O de lado. canal hoje é o YouTube, né? Mas... Digamos que sim. Ô Michelson, existe esse fenômeno, nós falamos num outro programa, já que gravamos aqui, que o adolescente pós-moderno, ele consegue fazer multitarefas. Então, na verdade, a TV, ela entraria dentro de um pacote. Sim. Que ele está estudando biologia, ouvindo música, fazendo um comentário no Face sobre a prova que vai ter, e ao mesmo tempo com a TV ligada. É isso mesmo? Os meios de comunicação, na verdade, eles vêm de diferentes formas e atacando todos ao mesmo tempo, enquanto ele está estudando. Eu creio que existe um aspecto positivo e um negativo nessa questão das multimídias hoje, né, da exposição da juventude, da moçada a esses multimeios, né? O aspecto positivo é o fato de que eles não estão mais só consumindo informação, eles estão mais só absorvendo conteúdo sem interagir. Então as redes sociais possibilitam essa interação, essa produção de informação, como a gente já mencionou, e também possibilitam a leitura, né? Por muito tempo os professores, educadores reclamavam que os alunos não mais liam, eles apenas assistiam, consumiam, ouviam, né? Hoje na internet você tem que escrever, ainda que seja TK, VC, essa língua estranha e resumida, né? Mas eles estão produzindo texto, de alguma forma, e lendo também. Por outro lado, há uma preocupação bastante séria com respeito a essa avalanche de informações e a perda da capacidade de reflexão. Augusto Cury, que é um psicólogo cristão e autor de vários livros, chama até isso de síndrome do pensamento acelerado, né? As pessoas estão consumindo muita informação sem digerir e não estão mais conseguindo parar um pouco, refletir. E nós que somos cristãos sabemos da importância de você ter uma leitura mais profunda, mais meditativa, não é? Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E me parece que essa geração nova está perdendo um pouco essa capacidade de se aquietar, de se acalmar, de ficar mais tranquilo ali para meditar, para ler. A Bíblia não pode ser lida como um Facebook, né? Correndo os olhos ali, sem apreender, sem captar, né? Aquilo que está ali de forma mais profunda. Então, realmente há um aspecto positivo, interação, dinâmica, eu acho que até estimula de alguma forma o raciocínio, né? Isso aí, mas há também um aspecto negativo. Então, de vez em quando é bom desligar, desconectar, dar uma pausa, né? Eu acho que o sábado também ajuda nesse ponto aí, de alguma forma. É um ponto-chave, né? Eu quero perguntar para a moçada sobre aspectos positivos e negativos da mídia. O que vocês veem, o que vocês entendem que é um aspecto negativo? Vamos começar pelo negativo para depois falar do positivo. Para a gente terminar o primeiro bloco aqui. Renato? No negativo, eu creio que, igual como o Michelson estava falando, a mídia ela faz com que criam na sociedade pessoas que copiam ideias, não pessoas que inovam ideias. Então acredito que esse seja o pensamento realmente negativo. As pessoas ficam copiando as coisas e não acabam criando a capacidade de criar ou ter a sua própria criatividade. Acredito que esse seja o maior inibe a capacidade criativa das pessoas. Seria um aspecto negativo na sua opinião. Ok. Isso. De alguém desse lado ali, ó.
Lindomar, microfone para ele. Complementando um pouco o que o Renato falou, nessa questão de muita informação ao mesmo tempo para a gente, o que acontece? A gente acaba não processando a informação, apenas absorvendo. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente está estudando para uma prova, por exemplo, se tem uma prova amanhã, não sabe o que fazer. Você coloca qualquer coisa na sua cabeça, você apenas grava e aceita aquilo. A mesma coisa é os meios de informação. Um dos problemas, por exemplo, a mensagem subliminar. Hoje, às vezes ela vem e você não tem tempo de processar a informação e saber o que realmente você está absorvendo. Para mim, isso é um dos problemas. Michelson, antes da gente terminar aqui o primeiro bloco, só uma pergunta sobre o jornal. E nós estamos falando de meio de comunicação e o jornal é uma fonte que é tida como fidedigna de informação para nós. O jornal vai acabar? Aí a minha profissão também acabaria, né, de certa forma, mas na verdade o que a gente pode perceber é que há uma convivência de meios, né? Essa pergunta foi feita também quando surgiu, por exemplo, a televisão. O rádio vai acabar? Hoje nós temos TV e rádio. Quando surgiu a internet, a TV vai acabar? O rádio vai acabar? Não. A internet acabou congregando, né, esses meios, sendo ela um multimeio, né? Então eu não creio que o jornal vai acabar, ele vai ter que se adaptar aos novos tempos. Hoje, me parece que o jornal de papel está cedendo lugar ao jornal de forma eletrônica, né? Aos aplicativos, assim por diante, né? Então você vê uma mudança no formato, mas a necessidade de um comunicador, de um jornalista, de alguém que produza a informação, que a adapte para a linguagem popular, enfim, que capte as informações, que faça a reportagem, isso é necessário. Bacana. Então o jornal não vai acabar, ele vai ter que se transformar apenas, como já houve isso no passado. Bacana. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e eu lembro você que quer ganhar o nosso livrinho que vamos sortear hoje aqui, não saia daí. O programa Minha Vez vai para uma pausa e volta logo logo. Voltamos, programa Minha Vez, falando sobre mídia. A moçada do terceiro ano A, aqui conosco na plateia, Michelson Borges, autor do livro Nos Bastidores da Mídia, está aqui falando sobre esse tema. E antes de nós voltarmos ao nosso assunto, você gostaria de ganhar esse livro? Você gostaria de ser presenteado? Então faz o seguinte, vamos lançar aqui um desafio, um concurso. Você pode entrar na nossa página no Face, no blog, no Twitter. Você pode, de alguma maneira, se conecta conosco, faz um comentário sobre o programa de hoje e a produção vai entrar em contato com você. E os primeiros que fizerem os comentários nos nossos meios de comunicação, na nossa mídia, eles vão ser presenteados com o livro do Michelson Borges. A moçada aqui já está de olho nesse livro, já falaram, vai concorrer, vai sortear, vai. Eu falei, a melhor participação aqui no final do programa, nós vamos dar esse livro de presente aqui. O Michelson vai fazer até uma dedicatória bonita aqui. E quem sabe ele não tira uma nota boa na prova de português depois que ele lê esse livro aqui, né? Vamos lá. Moçada, vamos agora para o momento de perguntas de vocês. Começando aqui por você. Você é o Aleph Watson. Fala, Watson. Michelson, eu queria saber como que a mídia pode influenciar as pessoas da nossa idade de forma negativa. Olha, a pergunta é o como, a pergunta né? boa. É boa, realmente. Eu vou citar aqui uma fonte, não é das melhores, mas eu acho que o que ele disse tem toda a razão. O Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda de Hitler, por isso que eu disse que ele não é das melhores, né? Mas, enfim, ele conseguiu o objetivo a que ele se propunham, né? Convencer uma nação de uma ideia absurda. Ele disse uma vez o seguinte, que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Então, o grande problema, eu acho que é a repetição de conteúdos de antivalores, né? Por exemplo, vou citar apenas um. A mídia insiste na ideia de que, antes de casar, se é que vai casar a pessoa, né? Ela tem que fazer test drive. Vocês entenderam a ideia, né? Namoro em braille, a modalidade. Essa é nova. É o tal do sexo casual, do ficar e tudo mais. E a insistência dos filmes, das novelas e em todos os meios de comunicação e seriados, você vê que há uma insistência nessa ideia
de que seria o ideal antes se praticar para depois saber se é conveniente ou não. Existe até um tal de casamento por um dia com contrato assinado. Não deu certo, rasga o contrato, está tudo certo. Isso é um mal. A mídia, frequentemente, quase nunca mostra as consequências dessas atitudes inconsequentes, né? As DSTs que estão tomando conta do mundo hoje, mais de 50% dos jovens hoje tem HPV, por exemplo, né? E é por via sexual. Os problemas psicológicos que há depois em decorrência desse tipo de atitude inconsequente e por aí vai. Só que a insistência é tão grande que a maioria dos jovens hoje pensa que é normal, mas não é normal. E não é a Bíblia só e a igreja que estão dizendo que faz mal. A própria pesquisa científica mostra que isso não é bom, né? É apenas um exemplo. Então eu creio que a insistência de conteúdos, a repetição de conteúdos é o maior problema, porque força você a pensar que se todo mundo está fazendo, eu também devo fazer, né? Ou pelo menos passa a resistir menos àquela ideia, ainda que não faça. Mas lá dentro as barreiras psicológicas são derrubadas. Okay? Há uma mudança de comportamento no jovem por essa massificação de informação que muitas vezes, e nós cremos que muitas vezes isso é antibíblico, ou seja, vai contra os nossos princípios. Vai contra a própria saúde mental, física, né? Não é só questão bíblica, né? A Bíblia é antibíblico porque a Bíblia está de acordo com a realidade, sempre, né? E eu vejo que como ideias têm consequências, aquilo que você absorve constantemente acaba se refletindo na prática. Ok. Mais uma pergunta? Alguém desse lado aqui? Fala, Renato. Michelson, acredito que assim como eu, muitos concluíram também que a mídia, ela não só tem uma forma assim, poder sobre a nossa mente, a nossa forma de pensar e o nosso comportamento, como que a gente pode evitar a má influência da mídia? E se eu me isolar, se é o melhor caminho? Uhum. Não, isolar é uma impossibilidade, né? Porque Jesus mesmo falou que vocês estão no mundo, mas não devem ser do mundo. Vocês estão ali. Para ser sal da terra, você tem que se misturar. Para ser luz do mundo, você tem que se espargir, né? Você tem que espalhar essa luz. Então não tem como se isolar. Isolar não é a melhor proposta e nem a correta, porque como cristãos nós temos que influenciar. Só que eu tenho que erigir um antivírus mental, um firewall, né? E como que eu posso construir esse antivírus, esse campo de força? Absorvendo mais conteúdos positivos, edificantes, espirituais, que vão blindar minha mente dessas influências negativas, ou vão me dar pensamento crítico. Paulo mesmo diz, né? Analisar tudo, ou analisar todas as coisas, retende o que foi bom. Tem coisa que nem precisa analisar, porque a gente já sabe que é totalmente perverso, negativo. Mas mesmo aquilo que aparentemente é bom, analise, investigue, verifique se é conveniente, se vale a pena, não é? Se for bom, aí você armazena, você salva na sua mente, né? Então, repetindo e frisando, né? Edifique um antivírus poderoso. E esse antivírus está em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, que é Jesus Cristo. Quanto mais tempo eu passo lendo a Bíblia, quanto mais tempo eu oro, leio livros espirituais, livros religiosos, mais eu estarei blindando minha mente contra esses conteúdos negativos. Não preciso me isolar deles totalmente, mas eu já estarei protegido contra eles se tentarem tomar de assalto a minha mente. Tem duas orações de Davi que eu acho interessantes, nos Salmos, né? Uma ele diz assim, ele pede a Deus que não permita que ele seja exposto a conteúdos negativos. Estou traduzindo a linguagem de hoje, né? E na outra ele fala assim, desvia meus olhos, Senhor, de contemplarem coisas sem valor. Primeira oração é, Senhor, me ajuda a não ver. Mas se eu estou passando de carro por uma estrada e vejo um outdoor com conteúdo negativo. A segunda oração é, Senhor, desvia meus olhos. Pense em outra coisa, muda de canal, não navega por ali. Esteja consciente do que você está fazendo. Acho que esse é o primeiro ponto e o mais importante. E aí entra a questão da superficialidade nas coisas, ou com os meios de comunicação, a pessoa traz essa superficialidade para dentro do mundo religioso e ela não consegue. Ela cria também um firewall raso. Detonado, furado. Detonado e não consegue se proteger. Georgia, você tem uma pergunta? Você pediu o microfone. Nós estamos toda hora praticamente ligados no Facebook, no Twitter, no Instagram, e às vezes, dependendo do que a gente acaba postando nossas ideias, a gente sofre o bullying virtual, que eu acho que acontece muito com todos aqui. Como evitar isso? Evitando a exposição excessiva, né? Sabe, tem um texto na Bíblia que fala assim, quer comais, quer bebais, e eu acrescento entre colchetes, quer curtais ou compartilhais, façais ou fazei tudo para a glória de Deus, né? Então, nós temos que ter muito claro o nosso objetivo na vida, em toda a nossa vida. Nós, como cristãos, não podemos estar assim, ao léu, né? Navegando nas tendências. Nós temos um objetivo muito claro. E se você tem uma conta no Facebook, no Twitter, ou qualquer rede social, o que não é pecado, eu acho que Jesus teria, né? Porque ele usou todos os meios de comunicação lícitos e acessíveis na época dele, só que ele tinha um objetivo muito claro sempre, não perdia tempo.
era pregar o evangelho, era deixar uma marca positiva. Então, quer façais qualquer outra coisa, e esse texto abarca tudo, façam isso para a glória de Deus. Então, se você é uma pessoa que tem a mente bem focada na missão, num propósito de deixar uma marca positiva no mundo aí, eu gostei de ver um com a missão Caleb aqui, a camiseta, né? É a marca, né? Uma marca do cristão, do jovem adventista, do jovem cristão. Você não vai se expor, você não vai colocar uma foto imprópria, uma foto numa situação que pode ser usada de forma vexatória, não é? Você não vai dar a piada pronta para quem quiser fazer bullying ou quiser debochar de você, né? Você vai procurar sempre nas suas fotos, nas suas postagens, nos conteúdos que você solta ali, deixar uma marca positiva. Claro, podem fazer bullying conosco, mesmo quando deixamos algo positivo, né? Aconteceu algo recentemente com até um programa da própria Novo Tempo, né? Estavam fazendo o que era certo, pregando o evangelho, falando o que era correto, mas os debochadores de plantão usam isso. Mas não vamos dar a deixa, né? Vamos fazer o possível, e se for para ser debochado, que seja por nossa fé, não pela exposição de algo ridículo, né? Michelson, existem jovens que estão nos assistindo, acompanhando Minha Vez, que querem seguir carreira no mundo da mídia, no jornalismo, na publicidade, propaganda. E a gente falou um pouco aqui sobre os lados negativos da mídia, mas existe um lado positivo também. Então, assim, que conselho você daria? Ou trabalhe um pouco a ideia do lado positivo da mídia para a gente não ficar com, às vezes, uma impressão unilateral, só estão demonizando a mídia. Sim. Não, tem um lado bom também. Como jornalista, se a gente parasse aqui, eu estaria dando tiro no pé, né? Porque, afinal de contas, eu estudei jornalismo e fiz numa faculdade federal, inclusive, então enfrentei assim, muitas lutas, muitos problemas, mas eu não vou dizer que o que eu aprendi lá foi inútil. Muito pelo contrário, a minha profissão hoje, eu uso isso como ferramenta, esse conhecimento. Então, o que vai acontecer? Você que é jovem, está pensando em ingressar numa faculdade de comunicação, publicidade, jornalismo, relações públicas, né? O conhecimento vai ser útil, a ferramenta vai ser útil, mas quem vai determinar a ética com que você vai trabalhar e a forma como você vai usar essa ferramenta é você. Então, como cristão, você vai converter essas ferramentas e esses conhecimentos para a glória de Deus, não é? Eu entendo que no cristianismo há espaço para todas as profissões, para todas as, claro, lícitas, né? Para todas as vocações lícitas e aptidões. E Deus quer usar cada uma delas. O profissional de comunicação tem uma missão muito importante, né? Que é traduzir conteúdos para o público. E hoje eu procuro fazer isso, né? O criacionismo, mesmo assunto de mídia, não é? Eu tento, por meio das redes sociais, eu estou envolvido lá, por meio de livros e livros virtuais e livros reais, de papel ainda, eu tento disseminar um conhecimento que muitas vezes é um pouco acadêmico, um pouco inacessível, não é? Esse é o papel do comunicador. E eu acho que ele é extremamente útil, não é? Na causa de Deus. É bacana, eu vou pedir para você colocar aí no GC o site do Michelson, para quem quiser conhecer mais um pouco do trabalho dele. No site dele ele dá dicas de leitura, dicas de filmes, coisas boas, sempre respeitando os princípios que nós temos como adventistas do sétimo dia, como cristãos acima de tudo. Eu queria desde já agradecer o Michelson pela participação, nós já chegamos ao fim do nosso programa hoje, foi bom ter você aqui, obrigado moçada, foi muito bom ter vocês aqui também, e você aí do outro lado. É sempre bom ter você conectado no Minha Vez. Quero convidar você para fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Michelson Borges vai orar por você e por nós aqui no estúdio. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse privilégio que temos de falar de coisas importantes, edificantes, e agradecemos porque de Ti e da Tua palavra vêm orientações que nos ajudam a blindar a mente contra as más influências. Ajuda-nos a gravar especialmente Filipenses capítulo 4, verso 8. Tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude ou louvor, nisso pensemos. Que esse texto esteja sempre claro em nossa mente, para que possamos saber como proceder nesses meios tão perigosos que são os meios de comunicação de massa. Ajuda esses jovens aqui, os que estão nos ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Foi bom ter você conosco e não posso deixar de fazer um agradecimento especial também à Casa Publicadora Brasileira, que é onde o Michelson trabalha. Ele é editor lá e eles o liberaram para que estivesse aqui conosco nesse programa. Obrigado, Casa Publicadora, o apoio de vocês. Semana que vem a gente se vê aqui no Novo Tempo. Forte abraço. Até lá.